Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Está começando aqui mais um vídeo por este canal Jesus, o Verbo de Deus. E hoje, nessa manhã, dia 1º de setembro, terça-feira, eu gostaria de repartir com vocês a Palavra de Deus. E o texto que eu vou fazer uso se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato do apóstolo Mateus, no capítulo 24, apenas os versos 5 a 14. E esse texto diz o seguinte: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. E eu gostaria de tratar com você sobre o seguinte tema: Jesus vem, você vai? Então eu quero apresentar para você alguns sinais que nos dão provas inequívocas do retorno do Senhor Jesus. É importante destacar que quando ele começa aqui o capítulo 24, seu sermão profético, os discípulos, passeando com Jesus, vendo a construção dos templos, ficam admirados. E então o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: vede, não vês tudo isso? Pois eu afirmo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isto disse Jesus, se referindo à queda de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém por volta do ano 70, por meio de Tito, do imperador Tito, que invadiu Jerusalém e sitiou e queimou a cidade. Agora então, ele vai dizer para os seus discípulos, respondendo a uma pergunta. Quando caminhavam no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam: dize-nos quando sucederá essas coisas, que sinal será da tua vinda? E ele respondeu: que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então agora Jesus mostra para os discípulos alguns sinais que precederão a sua vinda. A história não está à deriva, a história não está dando voltas em círculos, a história não é como um barco sem direção. A história está programada e a história está rigorosamente na agenda de Deus. Então, ele vai elencar aqui alguns dos sinais que antecederão a sua vinda. O primeiro sinal está no versículo 4 e 5, é um engano religioso. Ele diz que muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. A palavra Cristo aqui no grego significa ungido.
E ele diz que muitos viriam no nome dele, dizendo, eu sou ungido, e enganariam muitos. Quantas pessoas não têm se levantado em nome de Jesus? Falsos profetas, falsas doutrinas, um falso evangelho, um falso ensino, uma falsa propagação do evangelho através de falsos líderes que têm enganado e seduzido várias pessoas. É a chamada teologia da prosperidade, é a confissão positiva, é o triunfalismo. E nós precisamos atentar e observar esses sinais, porque também é um dos sinais que precederão a volta de Cristo, um engano religioso. O segundo sinal não está aqui no capítulo 24, mas se encontra em Daniel, capítulo 12, versículo 4. O saber se multiplicará. Ali no livro de Daniel diz, fecha esse livro, porque a ciência se multiplicará. E o que nós temos visto é um avanço espantoso da tecnologia. Hoje as pessoas se comunicam umas com as outras na velocidade que supera a velocidade do som. As pessoas digitam, pesquisam, se comunicam, trabalham, fazem tudo hoje por meio da internet. O avanço da ciência, da tecnologia e a multiplicação do saber também é um poderoso e evidente e inequívoco sinal da vinda de Cristo. Mas observe o terceiro sinal, guerras e rumores de guerras. Está ali no versículo 7, por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E no 10 diz, e no 9 diz, e haverá, no 6 diz, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Só no século XX morreram mais de 100 mil pessoas em conflitos, em guerras, em disputas. E nós tivemos as duas guerras, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, que ceifou mais de 30 milhões de pessoas. Tivemos a Segunda Guerra de 1939 a 1945, que vitimou mais de 60 milhões de pessoas. As guerras e os rumores de guerras também é um poderoso e inequívoco sinal da vinda do Senhor Jesus. Mas observe o quarto sinal, terremotos em vários lugares. Observe o versículo de número 7. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Só no século XX nós já presenciamos mais terremotos do que em qualquer período da história. E nós tivemos em 1960 no Chile, em Valparaíso, um terremoto, o maior já registrado, que registrou 9,5 graus na escala Richter. E nós tivemos aqui na Bahia, no Brasil, ali no Recôncavo Baiano, nas cidades de Mutuípe, Jequiriçá e Amargosa, um tremor de terra que foi registrado 8 horas da manhã do domingo, que durou cerca de 20 segundos, registrando 4,6 graus na escala Richter. Os terremotos também são um poderoso sinal inequívoco da volta do Senhor Jesus. Mas observe também que o quinto sinal é pestilências e fomes em vários lugares. Observe o versículo 7. Porque haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nos capítulos 21 de Lucas e 16 de Marcos, que são os evangelhos sinóticos, diz epidemias. E o que nós estamos presenciando é agora, no ano de 2020, o Covid-19, o coronavírus, que só no mundo já ceifou aproximadamente cerca de 848 mil pessoas. Só no Brasil já morreram mais de 121 mil pessoas. E nós tivemos lá no passado, no século XIV, 1347 a 1351, a maior de todas as pandemias já registradas, a peste negra, a peste bubônica, que vitimou, que matou, que ceifou mais de 200 milhões de pessoas. As pestes também é um poderoso sinal inequívoco da volta do Senhor Jesus. Mas ele fala sobre fome. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, mais de 521 milhões de pessoas passam fome no mundo.
Só aqui no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas passam fome. Uma a cada 10 pessoas morre de fome no mundo e no Brasil. Mas também, em sexto lugar, o amor se esfriará de quase todos. Observe o versículo de número 12. Porque se multiplicará a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que nós temos visto é o esfriamento do amor, é a apostasia do amor. O amor tem se esfriado, tem se apagado, tem se extinguido na sociedade e no meio das pessoas. O que nós vemos é pessoas matando umas às outras, roubando umas às outras, vemos estupros, vemos diversas atrocidades. Aqui no Brasil, mais de 60 mil pessoas morrem por ano, mais de 100 pessoas morrem por dia e aproximadamente cerca de 12 pessoas morrem por minuto no Brasil. O amor tem se esfriado e o esfriamento do amor também é um poderoso sinal inequívoco da volta do Senhor Jesus. Mas observe ainda que ele fala sobre a perseguição religiosa. Observe aí no verso de número 9, que ele diz: sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. O que nós vemos pelo mundo é que mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé. Mais de 100 mil cristãos morrem em testemunho à sua fé por ano no mundo. E a perseguição religiosa também está chegando aqui, tanto na América como no Brasil. Nós temos presenciado aí agora nos Estados Unidos diversas manifestações onde as pessoas têm sido vilipendiadas e têm sido diversas vezes perseguidas e repudiadas por causa da sua fé. Lá na China, por exemplo, os cristãos estão sendo impedidos de fazer culto doméstico. Os cristãos estão sendo impedidos de ir às igrejas. Os cristãos estão sendo impedidos de proclamar a sua fé. A perseguição religiosa também é um poderoso sinal inequívoco da volta do Senhor Jesus. Mas observe ainda a evangelização das nações. Olha o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para a testemunha de todas as nações, então virá o fim. A evangelização das nações do mundo também é um sinal da volta do Senhor Jesus. Cerca de aproximadamente 13 bilhões de pessoas sequer ouviram falar a respeito do Senhor Jesus. 40% da população mundial nunca ouviu falar do Evangelho. E o que nós temos que fazer, queridos, é pregar o Evangelho, é proclamar as boas novas, é anunciar o Senhor Jesus, o Salvador e Senhor das nossas vidas, porque só Ele pode salvar, porque só Ele pode libertar e porque só Ele pode dar a vida eterna para o homem e perdoar os pecados. Mas, finalmente, nós vemos a manifestação do Anticristo. Não está aqui descrito, mas o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que se levantará o homem da iniquidade, o filho da perdição. O Anticristo será o indivíduo que nos últimos tempos se levantará contra Deus, contra tudo que se chama Deus, e se opor e colocar-se-á em oposição a Deus e à sua igreja, e perseguirá aqueles que professam a fé em Cristo. Arnon Toynbee diz que o mundo está preparado para adorar qualquer novo César que ofereça ao mundo paz e segurança. Oh, queridos, não tenho dúvidas de que a volta do Senhor está cada vez mais próxima. E está mais próxima a cada dia. Jesus está voltando. Os sinais estão aí expostos aos nossos olhos, bem nítidos, bem claros. E disse isso Jesus não para que nós ficássemos tomados de pavor e de medo. Mas ele diz: quando vides essas coisas, exultai e alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Exultai-vos e alegrai-vos, porque eu estou às portas. Exultai-vos e alegrados, porque está próximo a vossa redenção e a vossa gloriosa vitória, redenção. Jesus está voltando. E eu quero fazer um apelo a você que entregue a sua vida a Cristo. Abandone os seus pecados.
Confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida, para que você possa ter a vida eterna e para que você possa habitar com o Senhor para todo sempre e sempre e sempre. Que Deus nos ajude, queridos irmãos. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos inflame por meio do seu Espírito. Que Deus nos vivifique, nos anime, nos restaure, nos renove, para nós permanecermos fiéis a Ele. Que Deus ajude. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.